Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. Hoje entrevistando o senador Lindenberg Faria, do estado do Rio de Janeiro, do PT do Rio de Janeiro. Tá bom? Boa noite, Celso. Bom tê-lo aqui, viu? Prazer meu. Um grande amigo. Lindenberg, você começou a sua carreira jovem na política, né? Presidindo a União Nacional dos Estudantes e liderou os Caras Pintadas, né? Os estudantes que foram às ruas para o impeachment do senador Collor, né? Ou melhor, atual senador Collor, do presidente Collor. Você imaginava chegar ao Senado da República? Não, sinceramente não. Eu comecei muito garoto, na Paraíba, com 14 anos, e fui eleito presidente da UNE em 91. O Collor tinha acabado de ser eleito, foi aquela eleição dura que você acompanhou contra o Lula, e era o começo de um novo momento do país. Só que ali as passeatas estudantis vieram com muita força. Você viu que foram 4 meses até a cassação do Collor, a denúncia do irmão dele. Então eu, na verdade, comecei a minha vida política nacional ali. Eu me lembro que as grandes passeatas aconteciam em São Paulo, no começo, depois Rio de Janeiro, e acabaram tomando o Brasil todo. Eu acho que foi um momento muito marcante da minha vida, da minha história. E a surpresa é que agora o Collor... Como foi sua eleição para a UNE? Deixa eu te contar, eu comecei, meu pai era um médico, eu sou paraibano, meu pai era um médico da Paraíba, meu pai tinha sido da União Nacional dos Estudantes no começo da década de 60. E houve o golpe militar, ele estava no Rio de Janeiro, voltou à Paraíba, e eu cresci um pouco nesse clima. Pai que tinha feito um movimento estudantil, um cara que gostava muito de ler, e eu comecei 14 anos no Grêmio da minha escola. Ele te incentivava? Você... Não, ele não gostava. Engraçado, a história... Ele tinha a história dele, né? Ele respondeu ao IPM na época da ditadura militar, mas na hora que é o filho da gente, a gente quer proteger. Quando eu fui eleito para a UNE, ele estava viajando, estava no exterior, e ele era um médico bastante respeitado lá na Paraíba, e ele me ligou desesperado, dizendo, o que é que você foi fazer agora, a UNE? Você o que vai fazer com seus estudos? E a sede da UNE era em São Paulo. E eu, de fato, tranquei meus estudos, eu fazia medicina na Paraíba e fui para São Paulo, morar em São Paulo. Então, você veja, eu tenho um filho hoje que vai fazer 16 anos. Né? Então, a gente faz um bocado de coisa na juventude, mas quando é o nosso filho, a gente quer... proteger. Quer proteger. Então, eu acho que até por isso nós temos um vácuo aí na política brasileira de falta lideranças novas. Por conta disso, os pais que viveram o regime militar queriam proteger os seus filhos e disseram, não vai para a política, não se envolve com movimento nenhum, isso não é bom, vai dar problema, lá na frente você vai ter problema. E protegeram os seus filhos e acabaram, como é que se diz, impedindo o surgimento de novas lideranças políticas. Não, isso aconteceu claramente. Meu pai dizia, você vai se prejudicar, seu curso, você faz medicina... E eu, de fato, tranquei meu curso, fui morar em São Paulo, numa república com 10 estudantes, e começamos aquele movimento do Collor. No começo, ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava. Eu me lembro da primeira passeata, uma passeata muito pequena, e a gente começou São Paulo, Rio, Curitiba, indo para o Nordeste, e de uma hora para outra aquilo pegou com toda a força. E aí eu me lembro do orgulho do meu pai. Meu pai é falecido, meu pai morreu em 96, um câncer. Câncer é uma coisa... Mas me lembro do orgulho do meu pai quando surgiu todo aquele movimento, entendeu? Foi um movimento fantástico. Ali em São Paulo, teve passeatas. Você sabe que tem fotografias das diretas já e do impeachment. Não estou aqui fazendo defesa do impeachment porque eu fui presidente da ONU, não. Mas as fotografias aéreas, o impeachment reuniu mais gente lá no Vale do Agabaú do que aqueles comícios das diretas já. Então foi um movimento fantástico. Então eu tinha 22 anos, 24 anos fui eleito deputado federal com você. É verdade. Nós fizemos, eu me lembro das lutas, das mensalidades escolares, que você deu uma grande ajuda com o teu conhecimento de defesa do consumidor. Eu com conhecimento de defesa do consumidor, mas você com os estudantes ao lado da gente. Mas você ajudou muito, aquilo foi uma batalha muito grande. Naquela época era a batalha das mensalidades escolares, e o Celso foi quem trouxe o conhecimento do direito do consumidor na nossa briga. Me lembro que a gente foi até uma universidade, não vamos falar nomes, lá em São Paulo, em que a gente teve até o caso de uma diretora que foi presa. Mas então eu comecei assim. E estamos agora... Você hoje senador da República, senta lado a lado com o presidente da República que
que acabou com o impeachment pelo movimento que você criou. Como é que você... Como é que você... como é que você lidar com isso? Você sabe que foi a maior saia justa no primeiro dia. Eu notava que a imprensa toda estava atrás da foto do meu cumprimento lá com o Collor, porque o Collor é senador de Alagoas. Eu fui eleito senador pelo Rio de Janeiro. E a imprensa em cima, eu te confesso que eu passei a primeira parte da manhã tentando evitar um encontro. Porque era uma saia justa, querendo ou não. Mas você sabe que o Senado é muito pequeno. São 81 senadores. De forma que eu confesso que foi um alívio para mim, porque, primeiro, eu sou uma pessoa educada, civilizada. Eu sempre cumprimento todo mundo, a gente tem divergências, debate ideias e tudo, mas não sou uma pessoa agressiva. E aí acabei encontrando, meio sem querer, no plenário, estiquei a mão para ele, e cumprimentei, e a imprensa fez a festa. Parece uma metralhadora de fotografia. Ele até riu, as pessoas falaram, por que ele estava rindo? Porque eu disse, ainda bem que tiram logo essa foto agora, para acabar com isso, né? Uhum. E de forma que ele tem as posições dele, eu tenho as minhas, mas toda vez que eu encontro, eu faço questão de cumprimentar, uma relação civilizada. Eu acho que é assim que se faz, o debate político. Eu acho que aquele movimento nosso foi muito importante, foi um momento decisivo para o país. Eu acho que... Eu tenho muito orgulho de ter participado daquilo. Você sabe que surgiu uma nova geração na política do Brasil a partir dali. A gente teve um período muito grande na ditadura, houve interrupção no processo de formação de quadros, Celso. Agora eu vejo, por exemplo, o ministro Padilha, que hoje é ministro da Saúde, ele era da UNE. Verdade. O Orlando, que é o ministro dos Esportes, também era da UNE. Você está vendo aí uma nova geração de deputados, de quadros políticos no país. De lideranças políticas, né? E eu estou convencido também que foi importante naquele momento para o Brasil. Eu acho o rumo que o Collor estava levando esse país, eu acho que a gente ia para um caminho da Argentina, onde o Menem fez um processo de abertura violenta ali e a economia argentina sofreu muito. Eu acho que a gente ia no caminho de privatizações e eu acho que a gente ia sofrer. Eu, quando vejo agora o resultado final do governo do presidente Lula, eu vejo como foi acertado aquele nosso movimento naquela época. E você está fazendo um trabalho bacana. Vamos falar como senador, porque você tem aí uma história toda. Você foi deputado federal, depois foi para o PSTU, né? Fez uma votação incrível, acompanhei o teu trabalho lá no Rio de Janeiro para uma cadeira, para voltar à Câmara dos Deputados. Foi muito bem votado depois como vereador, mas o partido não conseguiu fazer a legenda. Na verdade, você puxou a legenda e não conseguiu a quantidade de votos necessária para a eleição. Ficou um tempo sem mandato e foi disputar uma prefeitura no estado do Rio de Janeiro. Fez um trabalho bacana, saiu muito bem no seu segundo mandato. E agora, no Senado, você está voltado para a questão dos assuntos econômicos, na Comissão dos Assuntos Econômicos, como líder do governo. E aí eu tenho uma preocupação muito grande com essa crise internacional e o Brasil inserido nesse processo, um Estado que, quer dizer, um país que vem emergente, vem com uma economia com poucos anos de estabilidade. Como é que você está vendo isso? Celso, primeiro dizer o seguinte, a grande conquista, eu acho, do governo do presidente Lula é que esse país está crescendo porque houve inclusão social. E os números, vamos falar aqui, 39 milhões de brasileiros saíram das classes D e E e entraram nas classes médias. Isso não é simples. Isso é uma revolução muito grande. Eu acho, então, que o centro hoje, o que nós não podemos perder, é esse grande mercado de consumo de massa. Esse é um diferencial que o Brasil tem. O Brasil construiu um grande mercado de consumo de massas. O presidente Lula teve um papel nisso e na crise de 2008, aí é onde eu vejo as diferenças entre a Europa e os Estados Unidos e o caminho escolhido pelo Brasil. Porque o que fez a Europa e os Estados Unidos também na crise financeira de 2008? Optaram por salvar os bancos e as grandes empresas. E isso não dinamizou a economia. Qual o caminho que fez o governo aqui na crise de 2008? Aumento do crédito para o povo. Em 2002, só 22% do PIB nós tínhamos em crédito para as pessoas. As pessoas queriam pedir empréstimo e não tinham condições. Hoje está chegando a 46%. Houve investimento público. O salário mínimo, você sabe que tem um estudo
feito por alguns economistas do IPEA, que mostra o poder, na criação desse grande mercado de consumo de massas, o poder que teve a recuperação do salário mínimo, principalmente pela distribuição que tem pela Previdência Social. As políticas de transferência de renda, ou seja, resumindo, qual foi o caminho aqui do Brasil? O dinheiro foi bater nas mãos das pessoas mais pobres, que tinham que consumir. Olha, eu te digo uma coisa, a pessoa que recebe o Bolsa Família, não sobra um centavo, aquilo vai tudo para a economia. Né? Esse dinheiro do salário mínimo também, dos pensionistas, aquilo vai tudo para a economia. É diferente do que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, onde os bancos foram socorridos, houve desoneração para as grandes empresas, e o que aconteceu? Essas empresas pouparam, porque tinha um cenário de crise econômica ali. Então, eles estão vivendo um problema grave, que é de baixo crescimento. Eu falo, e a presidenta Dilma tem repetido isso, que a gente não pode deixar retroceder aqui, é nós reduzirmos esse grande mercado de consumo de massas. Esse é o nossa galinha dos ovos de ouro. Então, eu quero continuar com a tua análise e já te perguntando, nós vamos para um breve intervalo comercial, estamos no final do bloco, mas já deixando uma pergunta aqui para você. Veja, nós passamos por uma primeira crise, nós estamos aí vendo o mundo instável, né? Uma economia instável, Estados Unidos com problema, apesar das bolsas terem avançado de novo, subiram de ontem para hoje, nós temos aí um quadro de instabilidade, né? Como é que nós vamos vencer isso? E você está como líder no Senado da Comissão de Assuntos Econômicos e tem discutido bastante isso. Eu vejo, assim, com muita preocupação, a carga tributária brasileira, extremamente pesada, né, impedindo que as empresas contratem. Custa muito caro hoje contratar um funcionário, né? Os encargos sociais são altos. E com uma crise, a tendência é exatamente aquela que você falava no bloco anterior, com que as empresas se retraiam, né, e deixem de investir. O que você acha que nós podemos fazer para resolver isso? Qual é a minha preocupação sobre o Brasil? O cenário no mundo é de baixo crescimento. Baixo crescimento na Europa, baixo crescimento nos Estados Unidos, ainda mais agora com essa queda de braço entre republicanos e democratas, passou a tese dos republicanos. Corte de gastos no próximo período. Isso é dramático, porque a economia norte-americana estava patinando. Agora, com essa política imposta pelos republicanos, nós vamos ter baixo crescimento, podendo cair em recessão. O que é que eles vão fazer agora? Né? Primeiro, os Estados Unidos, ontem, na terça-feira, o Banco Central fez um outro afrouxamento monetário. Isso vai ter consequências para a gente. Que tipo de consequência? Vai chegar mais dólar para cá. Nós vamos ter um problema do câmbio recorrente. Esse é um problema. O investimento no Brasil como um país onde você tem uma lucratividade boa, né? Índices de taxa de juros altíssimas. Eu quero entrar no juro. E aí o pessoal vem investindo, as empresas vêm investindo no Brasil, lá dá lucro. Vamos tirar o dinheiro dos Estados Unidos, vamos trazer para o Brasil. Vamos tirar o dinheiro da Europa, vamos trazer para o Brasil. Então vai haver uma pressão muito grande, continuar havendo uma pressão muito grande em cima da nossa moeda. E mais, a economia europeia e a economia norte-americana com baixo crescimento, para onde eles vão tentar segurar as suas economias? Avançando no nosso mercado interno. Né? Uma guerra de competição gigantesca. Nós temos que proteger esse nosso mercado interno. Se nós não tivermos cuidado, vai haver aqui uma nova divisão internacional do trabalho. É como se o Brasil é um grande exportador de commodities, petróleo, alimentos, minério, e eles mandam produtos manufaturados para cá. Então nós temos que proteger a nossa indústria. É na indústria onde nós temos os nossos melhores empregos. O que é que o governo fez? Há 2 semanas atrás, o governo interferiu no mercado de câmbio. Né? O governo colocou controles, alguns instrumentos de controle de capitais, aumentou o IOF. Esse é um caminho, mas foi além. Apresentou um programa que se chama Brasil Maior, que é um programa de defesa da nossa indústria. É um programa que fala, por exemplo, de desoneração tributária, que você estava falando aqui,
para setores muito importantes, setor têxtil, setor de confecções, de móveis, que são setores que... O setor de confecções, diga-se de passagem, foi destruído pelos asiáticos, né? Claro, foi tem um problema do câmbio, tem a concorrência com a China, empregam muita gente. Então, tem uma série de medidas tomadas pelo governo em relação à proteção da nossa indústria. Mas creio que nós vamos ter que ir além. E aqui há que se entrar na discussão sobre os juros também. Infelizmente, Celso, nós somos o único país do mundo em que a taxa básica de juros, a taxa Selic, né, a remuneração dos títulos públicos é indexada à taxa Selic. Nós vamos ter que separar isso. E vamos ter que agora tomar medidas para baixar as taxas de juros. Porque não tem jeito. Hoje no mundo as taxas de juros estão 0%, 0,25%, 0,50%. Enquanto a gente tem 12%, isso está atraindo muitos... Se você abaixa a taxa de juros, você impede que muito dinheiro venha para o país, né? Porque se você tem muito dólar entrando aqui, o preço do dólar cai, a moeda brasileira fica mais forte, né? Custa mais, você não consegue exportar, né? E aí o país para de exportar e vem uma crise violenta. Então, baixando a taxa de juros, ninguém quer investir aqui, ninguém quer pôr dólar aqui. Eu acho que o governo vai tomar essas medidas agora, isso é fundamental. Eu acho que a presidenta Dilma estava tendo muita calma no começo do ano. Houve uma pressão de setembro a abril, porque houve uma elevação do preço das commodities, tudo, alimento, petróleo, de setembro a abril desse ano. E tinha aqui uma ameaça inflacionária no país. Houve uma pressão muito grande para que a presidenta e o Banco Central aumentassem mais as taxas de juros. O presidente do Banco Central, Alexandre Tobin, lançou a tese do gradualismo, ou seja, nós não íamos buscar o centro da meta esse ano, íamos buscar para o centro de 2012. Ou seja, o governo está numa política muito, que eu considero adequada em relação à sua política monetária, o Banco Central. Só que agora mudou tudo. A crise que nós estamos vivendo é uma crise de natureza recessiva e o governo, além desses instrumentos de proteção da indústria, de controle do nosso câmbio, eu acho que vai ter que entrar e vai ter que modificar a sua política monetária baixando a taxa de juros. Tem que proteger a indústria, tem que incentivar que as indústrias venham para cá e vão parar de importar produtos, né, carros e outros produtos. Tem que fazer com que essas empresas venham investir no Brasil para gerar emprego. Tem que baixar a taxa de juros para conter o dólar, né? E aí a gente talvez vai ter um resultado. E tem um outro ponto só para deixar o último final que eu queria falar aqui, é sobre a integração latino-americana. Isso aqui não é nada ideológico, de economia, de mercado. É fundamental a gente criar aqui um mercado muito consolidado nessa região. Se o Mercosul for forte, é o Mercosul discutindo com os Estados Unidos, discutindo com a NAFTA ou discutindo com o mercado comum europeu. Se nós não temos um bloco forte aqui, nós não funcionamos. E quando você tem um bloco, quando você tem você consegue fugir de certas regras da Organização Mundial do Comércio. Eu acho que isso é estratégico. O fato é o seguinte, nós temos que proteger nossa indústria. O Brasil não pode aceitar ser um mero exportador de commodities. Então, esse é um Brasil grande que eu acho que vai virar a quinta economia do mundo. E eu só encerro esse tema voltando a dizer que o sucesso de tudo passa por esse grande mercado de consumo de massa. Isso a gente não pode... Você que anda por São Paulo sabe como a vida de muita gente melhorou. Então, a gente não pode ceder um passo atrás disso. Esse foi o sucesso do governo do presidente Lula que a Dilma tem que sustentar. Falando em proteção, vamos falar um pouquinho da CPI do ECAD. Nós temos algumas perguntas que vieram do povo e eu queria que você visse. Vamos ver. Quais os objetivos da CPI do ECAD? Com os resultados da CPI do ECAD, é possível criar uma nova legislação para o direito autoral? Veja, você está aí na CPI do ECAD fazendo um trabalho bacana. Nós já fizemos uma CPI anterior no Congresso Nacional. Vimos que o dinheiro da arrecadação, né, dos direitos autorais não chega no artista, não chega no compositor, não chega no músico, fica só nas gravadoras, ficam nas multinacionais que coordenam, que comandam o ECAD. O dinheiro é desviado, mas... Inclusive, os empresários pagam na marra, porque aquele que discute com o ECAD acaba perdendo na justiça. E agora, recentemente, me parece que a CPI descobriu aí desvios de dinheiro. Cada vez que se ganha uma ação, parece que o ECAD ganha uma ação contra alguma emissora de rádio, televisão, né, ou alguém que tem que pagar o ECAD, alguma empresa, eles dividem entre eles. Como é que é essa história? Olha, o ECAD acaba funcionando com uma estrutura burocrática gigantesca, né?
Como você fala, teve um caso aqui que ganharam uma ação com a Bandeirantes e os honorários de sucumbência, que tem que ser pago para os advogados, na verdade são divididos. Foram divididos. Metade ficaram com os advogados e metade foram divididos entre os diretores. De forma que eu digo o seguinte, quase metade do que é arrecadado pelo ECAD acaba ficando nessa estrutura burocrática, entre seus diretores, a estrutura de advogados. Então é um absurdo. O que é que a CPI já descobriu e o que a CPI pretende fazer? Ela vai terminar mesmo agora em outubro? Isso, né? Isso. O que é que a gente quer, Celso? Primeiro, a gente sabe que tem muita coisa errada, tem muitas denúncias, tem essa estrutura burocrática do tamanho do mundo que faz com que o dinheiro não chegue para os artistas, que é quem tem que ser protegidos. Só para a orientação do pessoal que está nos assistindo, o ECAD é o órgão que arrecada os direitos autorais para o artista, de uma maneira geral, do compositor ao músico, e esse dinheiro deveria ser repassado ao direito autoral. O dinheiro, vamos supor que uma rádio está tocando uma música, ele está ganhando em cima daquilo porque está vendendo publicidade, ela tem que pagar para o ECAD divide isso entre os artistas. Deveria ser assim, né? Mas acaba que o dinheiro não chega para os artistas. O que é que a gente quer? Mais do que... Claro que a gente vai estar trabalhando em cima das denúncias, vamos mandar para o Ministério Público, mas mais do que funcionar como uma delegacia de polícia, o que a gente quer ao final de tudo é que surja uma legislação diferente. E o bom é que essa CPI está acontecendo no mesmo momento que o governo vai mandar uma legislação de direito autoral para o Congresso Nacional. E o que a gente quer? Nós somos o único país no mundo que nós temos uma central que é privada, o ECAD é uma instituição não é do governo. Privada, e não tem regulação alguma. Em todos os lugares, ou existe uma instituição pública, ou existe uma instituição privada, ou várias, ou tem competição, ou tem regulação. A falta da regulação total é um problema, porque vira uma caixa preta. Ninguém tem acesso aos números. Não existe critérios objetivos. Hoje nós estamos em 2011, dá para ter sistema que a gente saiba objetivamente quem deve receber isso ou aquilo. É muito simples. É só todos os veículos de comunicação mandarem informativos sobre as músicas que tocaram. Claro, você sabe o seguinte, eu digo o seguinte, a ECAD virou uma espécie de CBF do futebol, porque a CBF também diz, se a gente dá direito privado, não tem que prestar satisfação. O ECAD é uma caixa preta? É uma caixa preta. E eu acho que a forma de acabar com isso é mexer na legislação, e a gente, até com o peso que nós temos com a presidenta Dilma, com a Casa Civil, com a ministra Gleisi e com a ministra da Cultura, tentar fazer com que saia daí uma outra legislação, e o ECAD vai ter que sim, que abrir suas contas, vai ter que ter uma regulação, tem que ter uma fiscalização para garantir transparência. É esse o nosso objetivo. E o dinheiro tem que chegar no artista. Tem que chegar no artista. Olha, a gente tem mais participação popular e fizeram perguntas para você. A Giovana Naira de São Paulo, ela é deficiente visual. O Eduardo Salles do Rio de Janeiro. Vamos ver. Faltam profissionais qualificados para ensinar pessoas com deficiência. Como o senhor pretende resolver essa questão? O que o senhor tem feito no Senado para as pessoas portadoras de necessidades especiais? Pois vamos fazer uma correção aqui, porque eu fui até relator na Câmara dos Deputados do Estatuto da Pessoa com Deficiência e eles me pediram para não serem chamados de pessoas com necessidades especiais, e sim serem chamados pessoas com deficiência. Já foram, já existiam, uns 2, 3 anos atrás. Exatamente, até eu pedi uma mudança no projeto, insere-se uma mudança na Constituição brasileira que chama as pessoas com deficiência de pessoas com necessidades especiais. E, então eu faço essa abertura porque eles ficam muito sentidos com essa colocação. E as pessoas não sabem, a informação a gente tem que dar, é importante que a gente dê. Mas eu acho que esse é um tema extremamente importante e você está trabalhando muito no Senado em relação a isso. Ô Celso, deixa eu te contar, eu tenho 2 filhos, tenho o Luiz, que tá maior que eu, vai fazer 16 anos, e tenho a Beatriz, todos os filhos do meu casamento com a Maria Antônia. A Beatriz tem 1 ano e 2 meses, vai fazer 2 meses. A Beatriz tem síndrome de Down. É a maior maravilha da minha vida, é minha grande paixão, é uma coisa fantástica. E a Beatriz, quando nasceu a Beatriz, eu e a Maria Antônia, a gente foi atrás, estudar, ver o que a gente pode fazer. E desde os 15 dias de vida, a Beatriz está fazendo fisioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional. Ela está ótima, está engateando. É claro, está perto de andar. Os prazos são diferentes. A criança com Down tem hipotonia, demora mais a falar, mas ela está super desenvolvida, né? Só que a gente começa a ver que as pessoas que não têm condições, como eu, que sou um senador, que fui atrás, que estou pagando profissionais, você vê, por exemplo, no caso de síndrome de Down, você vê um Down adulto de 30 anos e outro, você vê as diferenças. Quem foi estimulado tem uma diferença muito grande, está muito desenvolvido. Tem gente entrando em universidade, né? E quem não é estimulado fica para trás. Eu acabei no Senado, quando fui eleito, até por isso, assumindo, eu digo o seguinte, tem algumas bandeiras... Abraçando a causa. Tem algumas causas que a gente escolhe. Tem outras que nós somos escolhidos pela causa, né? Eu acabei, o Flávio Arnes fazia um trabalho junto com o senador Paulo Paim, eu acabei virando presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Tem um outro senador, o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, que é pai da Daniele, que tem autismo, tem 12 anos. Então a gente começou a trabalhar lá e ver o que é que a gente podia fazer. Começamos a fazer uma série de audiências públicas. Mais do que mexer na legislação, a gente queria dizer o seguinte, tem tanta lei nesse país, a gente tem que fazer cumprir. Com que elas funcionem. Com que elas funcionem. A lógica da comissão é o seguinte, como é que a gente pode ajudar a vida das pessoas? E começamos a fazer audiências públicas sobre vários temas que eu queria entrar aqui. Há 2 meses atrás eu viajei com a presidenta Dilma e disse para ela, presidenta, tem tanta coisa simples que a gente pode resolver. E ela mandou que eu preparasse uma pauta, né? Chamou a ministra Gleisi, criou uma comissão interministerial e agora, em setembro, vai fazer uma série de anúncios, de coisas simples, mas muito importantes. Eu vou dar um exemplo a você. Você sabe que inclusão no mercado de trabalho é uma luta. Tem uma lei Apesar de existir a lei. Tem a lei de cotas, mas é uma luta para fazer cumprir essa lei. Hoje, infelizmente, nós temos menos de 300 mil pessoas com deficiência trabalhando, né? E nós temos que fazer essa lei ser cumprida. Mas tem um outro problema. Tem 1,5 milhão de pessoas com deficiência que recebem um benefício de prestação continuada. Essas pessoas que recebem benefício de prestação continuada, elas têm medo de entrar no mercado de trabalho. Que elas perdem o benefício. Perdem o benefício. E depois, para voltar, é uma dificuldade. Aí não consegue Quando perde o emprego, quando volta... Não volta. Não volta, porque você tem que entrar de novo na fila. Então as pessoas... Tanto é que você encontra muito cadeirante, gente como camelô, no mercado informal, justamente por esse problema. Existem, às vezes, as vagas no mercado de trabalho, que as empresas são obrigadas a dar, elas procuram, anunciam, mas falta o deficiente. Por quê? Porque eles estão nesse processo. Recebem uma ajuda do governo e se perderem aquela ajuda e perderem o emprego, eles ficam sem nada. Isso é uma questão simples. Simples, eu digo, presidente, aqui a gente pode colocar com isso, eu não digo que 1,5 milhão de pessoas, mas pelo menos 500 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal. Pois bem, isso está pronto. Que bom. Foi uma vitória, uma coisa concreta. Isso está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Exatamente. Segunda coisa, tecnologia assistiva. O que é tecnologia assistiva? É tudo, desde uma cadeira de rodas extremamente incrementada, até uma colher torta, até uma maçaneta de determinada forma que possa ajudar a pessoa com deficiência. Um conjunto de ações nessa área. O governo está preparando também e nós vamos ter um catálogo com tudo de tecnologia assistiva, porque as pessoas não sabem o que existe. E vai ter uma política para incentivar as empresas a produzirem isso aqui no Brasil e vai ter uma política para as pessoas tem que ter que isenção precisam. Fiscal. Vai ter isenção. Se não tiver isenção fiscal... Vai ter isenção, mas... Vai ter... Essa é a grande luta. Você veja, um deficiente físico compra uma bengala. Você, para andar na rua, você não paga. O deficiente visual, para andar na rua, ele compra uma bengala importada que tem qualidade, porque as nossas não têm a qualidade que tem as importadas, de sensibilidade, ele paga imposto. Isso tá errado. Vai ter isenção, vai ser uma vitória, mas além disso, a presidenta Dilma disse, além de isenção, para as pessoas muito pobres, como é que faz? Você que é sempre candidato, você está cansado de andar nas ruas, e é um absurdo, mas tem gente que diz, deputado, senador, me dê uma cadeira de rodas, porque eu não tenho. Isso é uma coisa absurda. Então, vai ter uma política para tecnologia assistiva. Ou seja, eu não quero aqui me alongar, vai ter discussão da educação. Tem casos específicos aqui que eu acho que são muito importantes de serem falados.
Eu sou um defensor da inclusão. Nós temos que criar a possibilidade da inclusão na rede regular. E eu queria aproveitar para apimentar um pouquinho as suas colocações e dizer o seguinte: duas coisas precisam ser feitas nessa questão. Primeiro, a responsabilidade civil e criminal para quem não cumpre a legislação para com as pessoas deficientes. Porque você tem estacionamentos para deficientes, mas não tem punição para quem para o carro em cima do estacionamento. Ninguém pune ninguém, né? Isso é constante, a gente vê o tempo todo isso. Você tem a obrigatoriedade do Poder Executivo, dos administradores municipais, estaduais e federal, de fazer acessibilidade. Ninguém cumpre porque não existe apenação, né? Se existisse apenação civil e criminal, todo mundo cumpriria, né? Agora, recentemente, inclusive na Bahia, a cidade, o município de Salvador foi obrigado em 60 dias a fazer planejamento em todos os órgãos públicos para dar acessibilidade. E o prefeito e as autoridades estão reclamando, e eu acho que... E aí o procurador, na verdade, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, eu não sei qual ministro, agora não me lembro de cabeça, disse o seguinte: eles já tiveram 7 anos para fazer e não fizeram, agora que façam em 60 dias. E ponto final, e está dada a sentença, por obrigação, né? Então, se a gente não chegar a isso, não começar a apenar, nós não vamos fazer com que o deficiente seja respeitado. Você está certíssimo, Celso. Eu quero pedir tua ajuda. Você conhece esse tema, você batalhou 4 anos em cima desse estatuto para nos ajudar na discussão desses temas na legislação. Eu acho que você é um aliado fantástico para a gente. Eu estava falando dos surdos, agora dos cegos. Eu não quero nem me alongar porque tem muitos temas específicos, mas para eu dizer como as coisas são simples. Por exemplo, em relação à síndrome de Down, sabe o que a gente está querendo? Um protocolo nacional que seja disseminado entre os profissionais de saúde. Porque, infelizmente, os profissionais não sabem o que tem que ser feito. Não sabem cuidar. Os professores não estão preparados no Brasil para receber uma criança, ainda tem criança com deficiência dentro de uma sala de aula. Você sabe que 70% das crianças que têm síndrome de Down têm problemas cardíacos. Ainda tem criança que morre porque os profissionais de saúde não sabem disso na ponta. A questão do autismo. Descobrir que uma criança tem autismo, isso, se ela descobre com 4 anos ou com 1 ano, a diferença é brutal, porque ela é estimulada. Pois bem, alguns especialistas sabem que aquelas características ali são de uma criança autista. Só que a maior parte dos profissionais não sabem. Tem que ter um protocolo, uma coisa mínima, dizendo, olha, isso aqui, isso ser espalhado. Então, passo a passo, com muita calma, eu acho que a gente vai fazendo essa luta andar. Eu preciso muito de você, viu? Com o teu conhecimento acumulado. Comigo. Nós temos mais perguntas. Nós temos o Elson Souza, do Rio de Janeiro, faz uma pergunta, e a Mariana Costa, de Curitiba. Vamos ver. O estudante de hoje está menos envolvido na política? Como eu sempre acompanhei o seu trabalho, gostaria que o senhor voltasse para Nova Iguaçu, porque Nova Iguaçu está um lixo. Por que hoje não tem mais manifestações como na época dos caras pintados? O que mudou? Foi a política ou a Uni? Olha só. Primeiro voltar para Nova Iguaçu, hein? Primeiro, meu amigo lá de Nova Iguaçu, eu fiz o meu trabalho lá, eu fui eleito, fui reeleito com 65% dos votos. Hoje estou aqui no Senado e tem outro prefeito lá, eu desejo muita sorte. Tem muito isso, tem gente que quer que volte. É claro, eu sou muito franco. Eu digo, a gente fez um bom trabalho, eu fui reconhecido pela população, a gente fez muito. Mas a Baixada Fluminense como um todo precisa ainda muito. Estamos falando de 4 milhões de pessoas. Eu acho que a força da minha Constituição, se hoje sou senador, é porque eu não fiquei na zona sul do Rio só. Eu fui trabalhar no meio de um povo fantástico, um povo trabalhador, uma mistura. Você sabe que eu sou paraibano, eu falei aqui, né? Uhum. Mas encontrei, são meus conterrâneos misturados com cariocas, com fluminenses, ali naquela Baixada Fluminense. Então eu, felizmente, construí minha história na política no meio do povo. Engraçado é que nas pesquisas, quando eu apareço bem, eu sempre apareço bem no meio do povo. Eu tenho um orgulho disso, sabia? De andar no centro do Rio. Aí um cara fala comigo, é o cara da Baixada, é um nordestino, é um porteiro. Disso, não quero puxar a sardinha aqui, mas isso eu acho que eu aprendi com o Lula. De olhar para as pessoas, de querer fazer pelo povo. Então, eu agradeço muito a Nova Iguaçu. Então, tem gente que diz, volta para cá. Eu acho que eu vou poder ajudar no Senado, no outro momento, quem sabe no futuro mais à frente, como governador do estado do Rio de Janeiro. Em relação aos estudantes,
Você sabe que agora a gente estava falando da crise na Europa e aquilo está pegando fogo, né? Movimento de estudantes na Espanha, na Inglaterra um movimento meio de uma certa baderna ali, não é um movimento politizado, mas é porque ali há um nível de desemprego muito alto. Hoje nós estamos vivendo um outro momento do país. E o movimento estudantil é muito assim, aparece muito em crise. A resistência à ditadura militar, a crise do governo do presidente Collor. Hoje a gente vive um momento no país que é um momento de mais... O país está crescendo, nós estamos com 6% de desemprego. É triste falar isso, mas o movimento estudantil vem com força nos momentos de crise. Eu acho que tem uma bandeira que o movimento estudantil tinha que pegar agora, que é essa democracia. Agora está assumindo, inclusive, o novo presidente da Uni. Quando ele assume? Assumiu hoje. Hoje. Assumiu hoje. Assumiu hoje, é. Assumiu hoje. Qual é a universidade está se modificando. Na minha época, eu ia para a universidade pública e a gente via, dificilmente tinha um estudante negro, filho do trabalhador na universidade pública. Também, graças às políticas do presidente Lula, e você vê que aqui, não sei se estou exagerando na defesa do meu presidente, mas eu tenho essa relação com Lula, por uma série de questões, por uma série de políticas feitas pelo governo, o filho do trabalhador morava em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, está entrando na universidade. Então tem toda uma série de bandeiras que a Uni devia pegar agora, que é assistência estudantil, como ajudar esses estudantes da universidade pública na compra de livros, no transporte. Então eu acho que tem que se renovar, não pode ficar preso só à luta política. Eu acho que é um momento em que a Uni, para ganhar força, tem que se aproximar do problema real dos estudantes na sala de aula. A gente tem 2 minutos para encerrar o programa. A gente falou bastante sobre uma série de temas extremamente interessantes. Eu acho que você pode fazer aí umas considerações finais e para a gente encerrar o Jogo do Poder nessa quarta-feira. Eu quero te agradecer por esse espaço. Eu queria só que você fizesse um comentário que me recordei agora. Você está brigando para que o Congresso Nacional, para que o Senado faça termo de ajustamento de conduta, ou seja, chame as partes, concilie as partes, resolva os problemas e põe um ponto final. Porque o Senado e a Câmara, às vezes, ficam muito distantes do povo, em debates ali que não tem praticidade. Então, a ideia é, quando fizermos audiências públicas, chamarmos os ministros, que a gente possa, ao final, pelo menos fazer um termo de ajustes. E dar resultado, né? Prazos. Tem que ter resultado. A gente está muito distante. Senão fica só na conversa. Só no blá, blá, blá. E completamente distante da vida real das pessoas. Eu acabo falando o seguinte, eu estou com muita fé nesse país. Eu acho que nós vamos virar a 5ª economia do mundo. Nós vamos construir uma grande democracia popular, com diversidade. E eu acho que essa crise toda é uma crise muito ruim. Mas está abrindo caminho para o Brasil. China, a Índia e o Brasil vão ser peças decisivas nesse mundo que está se desenhando. E eu quero dar minha contribuição. Eu acho que o fundamental é isso, é a gente entender que o processo do Brasil aconteceu, esse país vai virar a 5ª economia, porque a gente melhorou a vida do povo trabalhador. Colocou essas pessoas nesse grande mercado de consumo de massa. Então eu estou confiante. Eu acho que o Brasil vai muito bem, vai superar, não vai entrar nessa crise, é claro que a crise vai influenciar o Brasil, mas nós vamos passar bem e podemos sair mais fortalecidos desse processo, principalmente protegendo a nossa indústria. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, viu, Celso? Prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu. Né? Parabéns aí pelo trabalho, continua assim. Né? Sabe que começamos juntos lá atrás, eu quero que você cresça cada vez mais. Eu também, você sabe que é recíproco, né? Obrigado. Um grande abraço, nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, gente.